Sabe quando você vai fazer uma compra online ou uma conta presencial e você precisa apresentar o seu RG, o seu CPF, o seu nome completo, informar o endereço onde você mora, passar os seus dados bancários? Essas situações podem acontecer? A pessoa que pega os seus dados, ela pode armazenar os seus dados? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Base Legal Cast, que é o meu podcast, onde nós falamos em 6 episódios sobre diversas leis atuais e relevantes para a sociedade. Nos episódios nós já falamos sobre o direito das mulheres, garantidos, né, pela Constituição Federal. Nós falamos no segundo episódio sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, com a psicóloga Gisele, que foi muito especial, foi um episódio muito bacana. No terceiro episódio, nós falamos sobre contratos, com a participação especial da Kátia, da Toca da Fran. No quarto episódio, nós falamos sobre home office e coworking e teletrabalho, com a participação especial da Thaís, do Inova Coworking. E hoje, eu tenho aqui a participação especialíssima das doutoras Carla Patrícia e Carla Alessandra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, um prazer. Muito obrigada, né, por terem aceitado o convite, estou muito feliz. A Carla, as duas Carlas eu conheço da faculdade, né, estudei com a Carla Patrícia e aprendi com a Carla Alessandra. Muito obrigada. Faz um tempinho já, né? Melhor não falar, né, que foi ali. Não vamos entrar em detalhes. Então, obrigada, primeiramente, né, por vocês terem aceito o convite aqui de participar. Obrigada a você. Obrigada a você. Por nos convidar para uma situação tão importante, onde mulheres se destacam. Isso mesmo. Obrigada. Então, para começar aqui o episódio, eu queria saber de vocês, né, como é que foi a jornada de vocês? Porque a ideia do podcast também é trazer o empreendedorismo feminino, falar sobre essa nossa importância, né, da gente empreender. E eu queria saber de vocês como é que vocês começaram, como é que foi, qual é o histórico de vocês aí na vida empreendedora? Afinal, toda advogada é empreendedora, né? A gente pensa que não, mas é só no dia a dia que a gente vai perceber que nós precisamos ter essas qualidades do empreendedor. Pode ser? Então, nós começamos há uma década, né, Carla? Foi 2010, 2011, quando nós iniciamos. Uhum. E estamos aí nessa jornada desde então. Resolvemos abrir o nosso escritório. Uhum. Estamos aprendendo, seguindo, aprendendo, empreendendo, né? Porque é muito difícil, né? Ser mulher nesse país, quer dizer, no mundo já é muito difícil. Verdade, cara. Ser advogada não é fácil. E, além de tudo, a gente conseguir conciliar, né, o tempo que a gente precisa dispor para os nossos clientes, para os nossos estudos jurídicos, e ainda conseguir empreender, é bem complicado. Mas a gente está aí na luta e estamos aprendendo a cada dia e vamos Isso seguindo. Mesmo. Muito bom. Bom, a minha trajetória é um pouquinho mais longa, né? Apesar de parecer nova, já tem mais um tempinho. Mas nós nos unimos e olha que coincidência, ela é prima do meu marido. Nossa, eu não sabia disso. Então, legal. Nós unimos forças mais ou menos em 2011 e estamos fortes até os dias de hoje. E para nós que somos advogadas, né, nós não aprendemos a empreender na faculdade. Sim. É isso, a gente aprende sobre lei, como defender em cada caso concreto, mas não a empreender. Então é um grande desafio e já se vão aí mais de 10 anos, mais de uma década. Então vocês têm bastante tempo, né, de sociedade, parceria e bastante tempo empreendendo. E até hoje, assim, o que vocês pontuam como a maior dificuldade que vocês tiveram na vida empreendedora? Eu vou dizer para mim, né? Uhum. Eu creio que para Carla também, mas na minha visão, o mais difícil é vender o serviço. Porque nós somos um produto, né? Nós temos um produto que somos advogadas. Então, vender esse produto, para mim, é bem difícil. Até porque nós temos a ética, né? Que nos impede de muita coisa, e com razão, em certos pontos, né? Mas nos limitam muito também, né? Porque o marketing é bem restrito. Agora melhorou um pouco, né? Mas ele é bem restrito e, como a Carla mesmo disse, nós não aprendemos isso na faculdade. Então, temos que aprender na vida prática. E conciliar o tempo é bem complicado. Por isso que muitos acabam delegando, né? Ou desistindo, né? Ou desistindo. Vários colegas da nossa turma mudaram de área
ou não foram para frente com a profissão mesmo, né? Mudaram lá no comecinho ou mudaram depois de advogado, de começar a advogar, desistiram da profissão, porque é tão difícil, né, de conquistar. Eu acho que toda carreira tem o seu fator de dificuldade, não é verdade? Nós temos altos e baixos na vida, então na carreira não será diferente. Eu acho que nós, enquanto advogadas, vamos sempre aprender algo novo. Nós não estamos estagnados, né? Então, a maior dificuldade é saber realmente, a cada momento, algo novo está acontecendo. Então, o que é o novo hoje? Trabalhar com redes sociais. Então, isso é uma grande dificuldade, porque eu quero me vender, ao mesmo tempo, nós temos uma limitação pelo nosso estatuto e nosso código. Então, nesse ponto, como que eu devo agir? Será que eu sei fazer isso nessas redes sociais de hoje, né? Que a próxima geração não vai encontrar essa dificuldade, porque eles já vão nascer ou já nasceram inseridos dentro das redes sociais. Então, é diferente. Eu acho que essa é o nosso maior desafio. A gente está vencendo essa barreira, né? Superando essa barreira. Até ontem ali, a gente tinha um processo físico, né? Até pouquíssimo tempo. Então, olha quanta mudança que nós acompanhamos, né? E eu quero fazer um parênteses aqui, porque a gente gosta tanto de enaltecer os outros países, e a Europa, perto de nós, está atrasada em relação a essa unificação de processo, porque nós estamos, não sabemos mais ficar sem o digital, né? E eles ainda estão no físico, no carimbo, que para nós isso é atrasado já. Então, veja só, como nós aqui no Brasil já evoluímos muito nesse contexto. E hoje, qual que é a área que vocês atuam? Qual que é o foco de vocês? Eu não vou dar spoiler, mas eu acompanho, né, nas redes sociais, vocês fazem um trabalho muito bacana com os empresários aqui da nossa cidade e quero, né, saber um pouquinho mais a fundo aí, pode compartilhar com a gente. E de parabéns, né, queria parabenizá-las de antemão. Obrigada. Então, vou começar. Tá. Nós atuamos em algumas áreas do direito. A oportunidade que a carreira jurídica oferta, né, para todos aqueles que se predispõem a utilizá-la, é magnífica, porque ela nos dá um leque muito grande. Então, hoje a gente trabalha muito com o direito de família, nós também atuamos no direito empresarial, e dentro desse nicho nós atuamos hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, vejam, um contexto novo no cenário, né, de 2018 a lei, para 2020 a entrada em vigor. E aqui estamos nós, falando de proteger dados. Exatamente. Eu até brinquei, né, um pouco no comecinho aqui, falei, poxa, eu tô com 2 advogadas que trabalham com dados pessoais, que cuidam, né, tratam da lei de dados pessoais. E aí, será que eu posso, né, compartilhar depois desse episódio a imagem delas? Então, eu queria até deixar registrado, né, essa pergunta, se vocês autorizam eu utilizar a imagem de vocês. Sim. Sim. Aê! Pronto, agora está validado. Está validado. Já está gravado. Isso, Está gravado validado. em áudio e vídeo. Isso. Então, a LGPD, ela é uma lei, né, como a Carla nos trouxe, a Alessandra, né, ela surgiu em 2018, ela está vigente desde 2018 e ela trouxe muitas mudanças, porque até então a gente não falava de cuidar dos dados pessoais, né? Qualquer um pegava o seu dado, compartilhava, aí de repente você via no WhatsApp uma mensagem de uma pessoa desconhecida, né, te vendendo um produto, sendo que você não solicitou. Então, essas situações, a lei vem para cuidar dessas situações. Então, a LGPD trata do que são os dados pessoais, quem pode, né, tratar eles e algumas sanções. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui agora com as especialistas, né? E o que é a LGPD? Vamos lá, para começar. O que é a LGPD? Bom, até hoje ela dá uma certa dúvida, né? As pessoas não conseguem falar, as pessoas se confundem muito. Mas a gente diria que ela é um bebê, está iniciando ainda, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito importante, né? Ela veio aqui no nosso país até para fortalecer o nosso comércio exterior, né? Porque vários países já existia a lei, né? E o Brasil estava um pouquinho atrasado, né? Mas a lei geral, ela, como a Carla já falou, ela entrou em vigor em 2018. Porém, veio a pandemia,
Atrasou um pouquinho, as sanções foram posteriormente, mas já estão em vigor. E o que a lei ela veio agregar para nós? Ela veio nos conscientizar da importância dos nossos dados. Porque até então, até hoje, muitos falam qual é o seu CPF, a pessoa já vai informando, já vai falando e não se preocupa. É tão que ela sensível, tá dando, né? Que ela tá dando a vida dela nas mãos daquele balconista. Porque com o CPF você consegue tudo. Tudo, né? É o seu certificado, né? Imagina. Então, a lei ela veio para proteger as pessoas físicas, pessoas naturais. E Legal. quem precisa fazer essa proteção? Todos que coletam essas informações. Seja uma pessoa jurídica, né, uma empresa, ou seja nós, autônomos, Sim. pessoas físicas que temos os nossos clientes. Sim. Então, essa lei ela veio com o intuito de proteger o cidadão brasileiro. Legal. Maravilhosa, né? É importantíssimo. Eu lembro que eu vi que na Europa que surgiu, não lembro o ano que tinha. 2016. 2016. É sempre A 2 GDPR. anos de diferença. Ah, Então, tá. a ideia Sim. é... Veja, a gente fala Europa, mas se a gente for olhar, os nossos amigos aqui, os irmãos, a Argentina, o Uruguai, a lei já está em vigor há mais de 11 anos. Nossa, olha. Mas o nosso foco é a Europa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito semelhante à lei que está em vigor na União Europeia. E aí eu vou dizer União Europeia, porque não é em toda a Europa, são nos países da área econômica da União Europeia, Que fazem parte, né? que é do chamada grupo. da GDPR, a nossa LGPD. Certo. E lá é GDPR. E lá entrou em 2016, ela é publicada em 2016 e entra em vigor em 2018. Aqui é 2 anos depois, publicada em 2018, entra em vigor em 2020 junto com a pandemia. Eita. Esse foi o maior desafio. É. E então a Carla já respondeu, né, o que é a Carla Patrícia, né, o que é a LGPD, para quem se aplica, né, e o que são dados pessoais, né, afinal, porque a gente escuta falar tanto de dado, que hoje o dado vale, né, mais do que o ouro, que petróleo, né? e a importância dos dados e que, afinal, quais dados a LGPD protege, né, o que são esses dados? Bom, dados. O que são dados? Dados são informações capazes de me trazer, com essas informações, a percepção de quem é você ou de características que me levam a chegar a você. Então, são 2 categorias aqui que a gente precisa. Primeiro, meu nome, o meu RG, o meu CPF me identificam de plano. Sim, né? Então, assim, se me chamarem de Carla, nós 2 na sala, Carla, nós 2 vamos levantar a mão. Isso. Então, isso é uma identificação. É um dado que me identifica. Agora, quando eu penso e assim nós vamos estendendo a várias outras categorias, né? Então, sua data de nascimento, seu endereço, a placa do seu carro, tem tantas informações que acabam nos identificando. Agora, características, eu vou dizer assim, a Angélica, por exemplo, que é da minha época, né? Já estou entregando a idade. Mas a Angélica tem uma marca na perna. Então, se eu disser uma apresentadora da Globo que tem uma marca na perna. Quem é da minha geração vai dizer que é Angélica. Então, é uma característica que identifica. Uma tatuagem pode ser uma característica e assim sucessivamente. Nós temos que fazer essa distinção. Fora isso, a lei trata do que são dados de identificação, né? Ou passíveis de identificação, como essas características, e traz ainda uma outra conotação, que são os dados sensíveis. Né? E aí mora o nosso grande problema, porque o que é um dado sensível? Então, a minha biometria é um dado sensível, um dado em relação à minha saúde é um dado sensível, né? A minha, hoje, tanto falado desde a última eleição, então, a minha filiação partidária é um dado sensível, a minha convicção religiosa é um dado sensível. Então, nós temos um rol taxativo na lei que vai descrever quais serão esses dados sensíveis. E quando a gente fala, né, em rol taxativo, a gente está falando que a lei cita ali e é aquilo ali que essa definição que a lei traz. Né? Esses são os dados tidos como sensíveis. Certo. O que não estiver elencado no artigo, então nós não vamos considerar como um dado sensível
mas vamos sim considerar ainda como um dado. Uhum. E um dado, como eu disse no início, é uma informação. E o que eu faço com essa informação? Se eu pegar uma tabela do Excel e colocar o endereço vazio, sem nenhuma outra identificação, o que você faz com essa informação? Nada. Então, não sei de quem que é. Não sei, serve. né? Isso. Porque essa ideia do que é dado traz muito para quem é da área de sistema, de informação, traz muito a ideia de que esse dado tem que ter relevância para quem está recebendo aquela informação. Entendi. Entendeu? Então, o emitente e o receptor. Então, o receptor tem que entender aquela informação. Portanto, o meu nome atrelado com o endereço vai chegar a informação que a Carla mora nesse endereço. Aí. Então, aqui é esse dado que precisa ser protegido pela lei. Maravilhoso. E quando a gente começa a falar em LGPD, a gente fala logo de cara, né, de tratamento, né? Que a lei veio aí para cuidar da forma de tratamento de dados, né? Então, a gente esclareceu aqui o que são os dados e o que é esse tratamento de dados, né? Como que se dá isso? O tratamento de dados, ele precisa ser olhado com bastante cuidado, né? Não só pelas pessoas jurídicas, né? Porque quando a gente fala quem vai tratar os dados, a gente já pensa numa grande empresa. Não. Sim. Pode ser aquele comércio da esquina. Se ele, na hora que ele vai emitir uma nota, ele perguntou o CPF do seu cliente, ele já está colhendo o dado. Ali na hora. A hora que ele está coletando esse dado, ele já precisa fazer um tratamento. Em respeito à lei geral. Sim. Tá? Então, assim, como a gente pode informar como a empresa pequena pode fazer o tratamento, como uma empresa grande pode fazer o tratamento. São diferentes? São. Até porque na hora da coleta, né? É um número muito maior, né, se for comparar. Aquele bar da esquina, ele não se vê, ele acha que ele não tem que respeitar a lei. Nós, advogados, sabemos da importância, mesmo que nem nós somos autônomos. Sim. Você também, né? Eu também sou. Então, assim, fala, não vai ser aplicado. Sim, vai. Então, você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que você vai ter que tratar o dado da pessoa física que está que você está colhendo, tá? Então, o tratamento, a gente fala que todo dado tem um ciclo de vida. Ah, interessante. Que nós falamos a roda da vida dos dados, né? Legal. Então, assim, como que é a vida do dado? Primeiro a gente coleta o dado. Só coletamos esses dados. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos armazenar? Ou nós só vamos pegar e já vamos excluir? Mas precisa tratar. Compartilhamos esse dado? Com quem? Compartilho com o meu contador? Compartilho com a pessoa do meu sistema? Então, eu tenho que fazer o mapeamento, saber como que eu vou... Qual é a roda da vida desse dado? Onde que ele vai passar? Para onde ele vai passar em todos os setores da minha empresa, se eu sou uma empresa grande. Ele vai ser coletado lá na recepção. Aí ele vai para onde? O do meu funcionário, do meu colaborador, do RH, vai para onde? Então, a gente tem que descobrir todo o ciclo de vida desse dado até o momento que eu vou excluí-lo. Ou não. Muitos dados a gente tem que armazenar aí por algum tempo. É. Então, o tratamento de dados, ele é bem complexo. Não é fácil para a gente explicar. Ele precisa de todo um mapeamento, precisa de... A nossa advogada, sozinha, não conseguimos fazer isso. A gente precisa de um parceiro de segurança, de um parceiro de TI, para poder nos ajudar a entender como que a empresa, como que você está tratando como você está coletando esse dado e excluindo. Aí sim nós vamos passar a melhor adequação para você. Eu acho que até para ficar mais fácil, quando nós vamos a um médico, e o médico diz assim, você tem uma determinada doença e precisa fazer um tratamento, o tratamento requer o quê? Então, o tratamento requer, vamos tomar uma medicação, vamos fazer alguns exames, vamos fazer alguns procedimentos. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, nós também precisamos entender isso. O que é esse tratamento? Então, que tipo de dados eu coleto, para qual finalidade eu coleto e o que de efetivo eu vou trabalhar com esse dado. Então, é assim, se eu conseguir fazer esse mapear do dado... Ele entrou por onde, ele permanece, ele sai, por onde, muitas vezes, né? Por onde eu entendo
qual é o dado que é essencial no meu negócio e qual é o dado que pode ser Qual a necessidade, né? Descartado. Muito bom. Parece simples, mas não é Mas nada não é. simples. Né? A gente tem aqui, eu tenho diante de mim 2 profissionais que estão trabalhando, né, assiduamente nisso, né, com grande foco nisso. E eu imagino que sejam reuniões e reuniões, né, e treinamentos por um período longo, né, até a empresa conseguir se adaptar. E o que as empresas, né, o básico ali, como que as empresas podem começar a se adequar à LGPD? Qual seria o básico do básico ali para a empresa começar a se adequar? Porque, afinal, a gente sabe que a lei está vigente, né, e já está penalizando. A punição está vigente, porque quando ela entrou em vigor, a parte punitiva entrou o ano seguinte em virtude da pandemia, até porque todos fomos, né, não só a empresa, mas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, foram afetadas no momento da pandemia. Bom, mas agora está tudo em vigor. E a primeira coisa é um aculturamento. O brasileiro não pensa preventivamente. Ninguém nos procura enquanto advogados preventivamente. Não mesmo. Chega na hora que a gente tem que né? vestir a capa do Superman e falar, pronto, eu vou resolver o seu problema. E a lei, como que a empresa pode se precaver? Em primeiro momento, entender, é uma necessidade legal ou é uma oportunidade, um nicho de mercado? Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para eu conhecer o meu negócio, para eu olhar para dentro de mim mesma, do meu negócio, e entender assim, com o que eu trabalho? Porque aí eu vou resgatar aquela sua fala, olha, o dado é a maior riqueza, é um petróleo, como foi tão propagado? Com o que eu trabalho? Esse é o meu negócio, aqui é meu ganha-pão, então é aqui que eu tenho que cuidar. Né? Ninguém faz seguro de carro porque quer que o carro seja furtado. A gente faz preventivamente. Então, assim deveria ser também essa visão. Como então? Primeiro ponto, procurar um profissional. Que profissional? Você, veja, é uma lei de proteção de dados. Então, é uma lei, temos nós aqui, os advogados. Sim. Mas o advogado consegue resolver todo o problema? Não. A Carla mesmo já disse que a gente trabalha com parceiros. Então, assim, procure ou um advogado, ou uma empresa, uma consultoria né, focada nisso, ou um profissional de segurança da informação, enfim. Tem que estar cercado por essas pessoas, porque aí eles vão ter os outros nichos, né? Procurei. E agora? Agora a gente precisa fazer levantamentos. Levantamentos do quê? Porque você sabe do seu negócio, porque você criou. Então, quando eu pergunto para você missão, visão e valor, você sabe. Mas será que todos que trabalham com você têm essa plena ideia? Então, eu preciso que você me responda algumas perguntas, um questionário. Quem é você? Porque isso é importante. Depois disso, então nós vamos dizer assim, olha, há uma necessidade de nós trabalharmos estas áreas da sua empresa. Porque nós vamos separar a sua empresa em áreas. Então, a área comercial, a área de vendas, né? Está ali englobado, a área de estoque, o suporte, enfim. RH, né? E assim, então nós vamos separar áreas. Dentro dessas áreas, nós vamos conhecer cada uma destas áreas. Quem é que trabalha com as áreas? Por que trabalha? Por que eu estou... Acontece. Você tá vendo como que... É assim que vazam os dados. Coleta de dados. Tá vendo? Olha, ninguém mandou ela falar nesse momento. Tá. Pronto, olha, a gente não queria, aproveitou. E isso tudo, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque hoje nós estamos refém. Todo mundo usa um aparelho. Aqui, eletrônico, então, né? você está com o seu notebook... Portanto, como é que eu vou me precaver? De todas essas formas. Olha, mas não tinha... Não, mas tinha o seu celular que estava aqui... Sobre a mesa. Então, são informações. E aí, fazemos um mapeamento, levantamos quais os riscos. Então, numa reunião, por exemplo, se você entrar com o celular e o microfone do seu celular estiver aberto, como aconteceu aqui, qual é o dano que isso pode trazer? Aonde que você vai levar essa informação, não né? E assim sucessivamente. Então, levantamos os riscos que podem estar inseridos em cada uma dessas áreas e aí propomos. O que nós vamos fazer? De uma vez que você descobre o risco, você vai mitigar ou você vai aceitar o risco? Quer dizer, você vai exterminar ou você vai... Não, eu vou pagar para ver. E aí, dentro de... Então, isso é área por área. É muito complexo, mas eu acho que não
uma breve fala, eu acho que dá para... Um panorama geral deu para a gente entender que é trabalho, é trabalhoso e é necessário, né? Mas no início você falou o que nós achamos o que é mais importante é o treinamento. É, verdade. A empresa pode ser pequenininha, só eu, um funcionário, ou tem 1000 funcionários. Por onde eu começo a minha adequação à LGPD? Legal. Com o treinamento, conscientizando todos sobre a importância de dados, conhecendo a empresa, por que eu estou coletando aquele dado, a necessidade de eu saber o nome, RG, profissão, tudo isso, ou não. Né? De repente não há. Aí eu elimino alguns. Daí eu protejo menos. Se vazar um dado, vaza menos. Então, a principal ideia aqui é a cultura. Levar a cultura a quem tenha a obrigação legal de proteger os dados. Legal, muito bom. E vocês também falaram, então, né, da consequência, que essa consequência aí, ela vem, né? O risco Já está vindo e o risco é alto. Qual que é o risco? Qual que é a pena? São multas, né? Multas. Infelizmente, Multas nós pesadas. brasileiros só conseguimos entender quando dói Né? no bolso. No bolso. Não é isso, cara? São multas pesadas, né? Que assim, a princípio tem a ANPD, que é a autoridade, vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo. É o PROCON Nossa, da entendi. Lei Geral. Para ficar bem, né? Que é a ANPD, tá? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo. O que ela vai fazer, a princípio? A princípio, até porque não tem braço, vai ser através de denúncias. Ah, então vai lá, entra lá no site e faz a denúncia, denúncia. Quem faz a pode reclamação. te denunciar? Então, vamos aproveitar já fazer esse gancho. Tá. Ou o titular, porque eu Se me sentiu. senti lesado, ou até mesmo o seu concorrente, Olha Que já só. está adequado. que já está adequado. Você não... Que é da mesma área ali. Então- Vou sair na frente, né? Aí a autoridade vai averiguar, né? Vai Ver atrás. se realmente faz sentido a sua denúncia. Tem todo um protocolo, né, que aqui a gente não vai conseguir explicar, mas enfim, vai peticionar, vai tá fazendo a visita em loco, enfim. Verificou, houve mesmo, o que ela faz a princípio? Uma advertência. Dá um prazo para você estar se adequando. Você se adequou, tranquilo. Não, aí tem outras sanções, que podem ser até a proibição de você utilizar aqueles dados. Nossa. Acontecendo isso, vai acabar com a sua empresa, né? Vai, dependendo do produto. Dependendo, Na maioria, né? a atividade vai ser extinta. E multas, né? De 2% do faturamento bruto anual. Nossa. Podendo chegar a 50 milhões. Então tem um limitador, que são Tem um 50 limitador. milhões. 50 milhões Mas mais. Só 50 milhões? Mas é faturamento bruto. Então- Você fala, tudo bem, 2%. Até o que é 2%? Mas é do faturamento bruto. Anual. Anual. Por infração. Então, vamos pensar. O que vale a pena? Será que vale... Eu faço as contas e eu entendo que, independente de multa ou não, né, é o aculturamento. Vale a pena eu conhecer o meu negócio mais de perto. Como diz o ditado, E uma das- o olho... E uma das do dono piores do guarda. penalizações que nós entendemos é você ter que expor isso. É a publicização. Ah, isso consta na lei também. Consta. E é o que aconteceu na pandemia com grandes empresas. É, a gente ouviu falar de Não é algumas, isso? Você é, tem que sim. publicar, né? Aham. Que vazou. A gente da tem minha visto empresa. agora, né? É porque- Inclusive, o nosso Na nossa conselho área. de classe. Teve. Tem menos Lá de em um mês. Brasília. Pronto, então, publicizei dizendo o quê? Vazaram tais dados. Qual a repercussão disso? Não aconteceu nada. Não teve uma repercussão maior, mas eu trabalhei... Porque o que nós temos, assim, hoje, quando a gente pensa em internet, né? O que é internet? O que caiu na rede é peixe. E aí, eu preciso me precaver. Para que não aconteça isso, o que eu preciso fechar? Fechar as portas, né? Sim. Quando eu ponho uma grade na janela da minha casa, eu estou protegendo. Então, a lei, ela é protecionista. E olha que bonito. legal. Com a lei em vigor, nós tivemos agora a alteração na legislação máxima que nós temos no país, que é a Constituição Federal. O artigo, um dos artigos mais importantes que nós temos, que é o artigo 5º, que fala dos direitos individuais e coletivos. E agora sim, nós não falamos somente de privacidade. Agora nós também falamos de proteção. Olha só, maravilhoso, né?
Gente, esse papo tá tão gostoso que a gente, né, não tá nem vendo a hora. Nós somos apaixonadas, passar. né? Ficamos aqui Se dias deixar. falando, se quiser. Muito bom, não tem problema, tá indo muito bem. Mas assim, nós falamos bastante, né, do lado empresarial, na visão da empresa, porque é realmente quem precisa se preocupar mais, porque eles que trabalham com massa, né, de dados. Mas a gente tem também os titulares de direito, né, que são as pessoas físicas, que é como no exemplo que eu falei ali no começo, que é quando você vai ali numa loja e faz uma compra online ou presencial. Isso. E em poucas palavras, assim, só resumidamente, né, para a gente falar um pouco dessa parte, quais são os direitos, alguns dos direitos dos titulares de dados? São muitos. Falar resumidamente é não bem dá, difícil. Nada nessa lei dá para resumir. Os titulares, nós, né? Sim. Temos vários direitos. A lei, ela, inclusive, trouxe um capítulo, né? Tem um capítulo 2º, que é todo sobre o direito dos titulares. Imagina, muita que coisa. Que são titulares nós, pessoas físicas, e precisamos, né, gente? Sim. Precisamos. Só fazendo adendo, essa lei, ela não protege pessoa jurídica. Tá. Ela só obriga a pessoa jurídica, né? Titular é a pessoa física, é a pessoa natural, tá? Quais são os direitos? As empresas, elas são obrigadas a disponibilizarem um canal de atendimento ao titular. Olha que importante. Esse canal pode ser via site, via e-mail, enfim, ela tem que disponibilizar um canal para que o titular tenha livre acesso. Para ele saber, para ele simplesmente perguntar: ô empresa, você tem um dado meu aí, qual é? A empresa tem um prazo para responder, se ela possui o dado, quais são os dados, o motivo, a necessidade, a finalidade, enfim. Olha. Qual outro direito que o titular tem? O direito de corrigir. Eu preciso que corrija meu dado. A empresa vai ter que corrigir. Direito de exclusão. Ele pode pedir exclusão. É claro que a empresa vai ter que ver outros fatores, até jurídicos, né? Sim. Para ver se ela vai poder excluir ou não. Aí tem que pensar nos dois lados. Pensar, né? Eu não quero revogar o meu consentimento. Eu preciso entender se realmente há essa possibilidade, né? Ou não. O direito, quais mais? Agora fugiu, Carla, me ajude. São tantos direitos. A portabilidade. Portabilidade. Legal. Por exemplo, não quero mais ser atendida nessa clínica, quero passar para outra. Então, há uma portabilidade. De dados. A correção dos dados, você já falou. A simples informação. São direitos. Sim, já mas tá ótimo, né? Esses exemplos são ótimos. Não, acho que esses são os básicos, né? Assim, o titular, ele tem direitos. Mas junto com os direitos, ele tem deveres. Também. O maior dever é proteger ele mesmo. O seu dado. O dado. Tem que ter a consciência, né? Por isso que essa nossa conversa também é importante para isso, para a gente divulgar. É o papel do advogado, né? É falar, é levar a lei para as pessoas, é tirar o juridiquês para que todo mundo compreenda o que está na lei, porque é uma lei complexa. A gente está falando do artigo 5º da Constituição Federal, de direitos fundamentais, que é uma coisa muito difícil de se compreender, né? A gente leva ali 5 anos na faculdade para poder entender isso. Então não é fácil mesmo, a gente precisa conversar e bater nessa teclinha, né? Uma dica que eu quero dar, que eu fiquei na cabeça, é do papelzinho, que você tá em qualquer lugar e você põe um papel com seus dados todos ali na mesa, não deixa assim, né? Sim. Vira para baixo. Ou se você está trabalhando, né? Respeita ali os dados da pessoa que você está tratando ali, vira o papelzinho para baixo, não deixa a amostra, né? Mais ou menos isso, né? Porque a proteção, ela tem que ser física, como digital, né? Quando a gente fala de proteção de dados, os dados não são só via digital. Físico também. Então vamos esconder, né? Os nossos dados. E quando eu hoje ainda recebi da Carla mesmo, no Instagram, uma pessoa, né, que colocou, veja, eu anoto tudo, anoto todos os dados. Então, eu anoto as senhas. Aí eu esqueço aonde eu anotei. Então, o que é importante? Nossa, senha, gente. Nós precisamos desse aculturamento mesmo. Trocar senhas é um direito e um dever. Então, trocar senhas, tomar esse cuidado com a informação. Não vou falar de você em público, porque eu estou expondo. Compartilhar a imagem. Isso. Então, a gente precisa. É um aculturamento. Verdade. É devagarzinho, né? Devagarzinho. Mas olha, 3 advogadas juntas, gente, já trazendo uma conotação maior. Então é importante? É importante. É sim. A gente tem que desmistificar, né? Não é um bicho de 7 cabeças.
dar a importância devida. É isso mesmo. Gente, maravilhoso. Que papo, nossa, riquíssimo. Rendeu bem, Rendeu muito bem. Ficaria também conversando com vocês horas, né, sobre o assunto. Mas a gente tem que encerrar aqui, infelizmente, né? Se a gente estivesse ouvindo, eles iam falar, Esperamos que sim. Mas então, para encerrar, como, né, o nosso foco é na mulher empreendedora, vocês são duas mulheres empreendedoras maravilhosas, né? E eu gostaria de solicitar para vocês deixarem um recado, uma mensagem, uma palavra motivacional para as mulheres que querem empreender. Pode ficar à vontade, quem quiser começar. Bom, uma palavra é difícil, né, Letícia? Não, uma palavra. Não, uma palavra no sentido, né? Para quem nem gosta de falar como nós, em uma palavra. Bom, seria persistência, né? Não desistir nunca. Estudar sempre. Aproveitar aí a nossa internet, o nosso campo e correr atrás de informações. Porém, de informações confiáveis, né? Fazer boas escolhas até para colher as informações e não desistir nunca, né? Porque novas habilidades são necessárias. Eu, como advogada, tenho que ter várias habilidades, não só conhecimento jurídico, mas várias habilidades. E empreender é isso, né? É isso mesmo. É sempre arriscar, sempre persistir, sempre correr atrás dos objetivos. Muito bom. Foco. O foco, ele nos conduz, né? Então, quando eu escolhi exercer a advocacia, quando eu entrei na faculdade aos meus 17 anos, eu queria ser juíza. E no segundo ano eu mudei completamente para advogar, porque eu entendi que o juiz, ele cumpre a lei, ele não faz justiça, mas o advogado faz, com foco. Então, perseverando, dificuldades nós vamos encontrar sempre, vamos cair muitas vezes, mas o foco, ter o olhar como o de águia, nos faz levantar. E aí, olhar para o alto. Então, o foco. Maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada a você. Agradeço muito a participação de vocês. Uma oportunidade, fazia muito tempo que nós não nos víamos. Sim, também. Né? Verdade. Então, muito obrigada. E é muito gostoso, né? Ver uma amiga lá da universidade aqui, né? Agora uma amiga de profissão. Legal. Enfim, agradeço bastante. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. E que você possa crescer cada vez mais. Amém. Obrigada. Eu agradeço e parabenizo vocês também pelo trabalho de vocês e pela participação. Obrigada. Então, pessoal, nós encerramos aqui o nosso último episódio com participações especiais. E no 6º episódio nós vamos fazer um levantamento de tudo que foi falado até aqui e o fechamento desse nessa primeira temporada do Base Legal Cast. Muito obrigada.